Começa agora mais um Letrando, o podcast produzido pela plataforma de leitura Elefante Letrado. Neste episódio, Sheila von Tobel, jornalista e fundadora do Elefante Letrado, conversa com Márcia Bernardes, assessora pedagógica da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo. Olá, bem-vindos ao podcast Letrando. E o bate-papo de hoje é com a Márcia Bernardes. A Márcia é assessora pedagógica na Secretaria de Educação de São Paulo e é a pessoa que lidera grande parte da Secretaria de Educação. Ela é uma sumidade no que faz, ela é maravilhosa. A gente no Elefante Letrado está tendo a oportunidade de trabalhar com ela e aprender também muito com ela. Então, Márcia, eu sei que a tua agenda está super apertada aqui na Bet Educar, super concorrida. Muito obrigada por ter arrumado um tempo na agenda para vir aqui conversar um pouco conosco no podcast. Imagina, Sheila, obrigada aí pela gentileza das palavras. Eu acho que você exagerou um pouquinho. Não exagerei, não. E é uma alegria estar aqui com vocês. Eu digo que nós vamos conversar bastante sobre isso ainda, mas falei que passa um filme na minha cabeça, porque na edição da Bet do ano passado eu estive no stand. Nós ainda com aquele sonho de ter a plataforma, de ter todo esse ambiente de aprendizagem na Secretaria do Estado, mas ainda era um sonho. Sim. E hoje eu estou aqui, né, falando e trazendo essa a alegria de estar hoje com esse ambiente maravilhoso dentro da Secretaria do Estado. Que legal, para nós também sempre foi um sonho estar com vocês, fazer diferença na vida das crianças, e agora estamos juntos nessa que certamente vai ser uma plataforma que vai marcar e fazer diferença na vida de muitas crianças de São Paulo. Então, é um super orgulho para nós do Elefante estarmos com vocês. Márcia, me conta um pouco qual é o tamanho do desafio, quantas escolas, para quem está nos assistindo e não conhece, quantas escolas o Estado de São Paulo tem e como é que é o desafio de liderar tantas escolas, tantas pessoas, ter tantas pessoas envolvidas em formar professores, em saber o que está acontecendo em cada escola, as particularidades de cada uma, de cada região. Quais são os principais desafios que tu encontra no dia a dia? Bom, o Estado de São Paulo é gigante, é complexo, pelo seu tamanho, pelo número da população. E hoje o meu departamento, a gente lidera o regime de colaboração. Então, assim, a gente não tem só as escolas estaduais, nós também olhamos e apoiamos as escolas municipais. O número é ainda muito maior. Ainda maior. Então, hoje nós temos em média 5.000 escolas estaduais e são 5.600 escolas municipais de ensino fundamental. Então, mais de 10.000 escolas. 10.000 escolas, né? Então, é um número considerável e a gente atinge aí, né, milhões de alunos. E um desafio é grande, muito grande. E nós sabemos dessa responsabilidade e por isso a gente quer ao nosso lado assim, empresas sérias que também tenham esse mesmo intuito de olhar para a educação, para uma educação pública de qualidade. Sim. Então hoje, quando a gente vê a plataforma Elefante Letrado na rede pública, assim, é uma alegria enorme, porque até então isso só acontecia em rede privada. Sim. Né? Então, assim, por que o aluno da escola pública não pode ter os mesmos benefícios, os mesmos acessos de um aluno da escola privada? Então, hoje a gente tem, né, esse sonho em realidade e assim, o trabalho gigantesco dentro da secretaria. A complexidade, nós temos desde escolas, né, bem estruturadas, cidades bem estruturadas, há regiões ainda bem carentes, né? Então, e a gente tem que lidar com toda essa complexidade e, ao mesmo tempo, trabalhar pela equidade. Então, para que todos tenham, né? E dentro de cada necessidade. Então, quando a gente leva uma plataforma, um serviço, a gente tem que olhar para essa necessidade daquela região e saber que não é porque eles estão numa região pobre que eles não vão ter direito, né? Tem dificuldade de acesso, então a gente tem que resolver essa dificuldade de acesso. Então, assim, os desafios são imensos, mas eles não podem ser obstáculos para que a gente não possa ofertar uma educação de qualidade. Sim, e como a gente está falando de governo, quer dizer, a princípio se tem 4 anos para fazer diferença de verdade.
Hoje, qual é o teu principal objetivo pensando em deixar um legado nesses 4 anos desse governo que está agora em São Paulo? Se tu tiver só esses 4 anos, talvez tenha 8, ou talvez continue sempre, enfim, a gente não sabe. Mas nesses 4 anos, qual seria o teu principal legado como pessoa física de dizer, eu fiz isso, eu deixei essa diferença para o Estado, para as crianças, para os professores? Então, hoje, eu lidero o programa Alfabetiza Junto São Paulo. Que tem uma meta bem meta, importante, acho legal a gente falar sobre isso. E é justamente o legado que eu quero deixar esse, que as crianças possam ser alfabetizadas na idade certa. Porque hoje a gente vê a dificuldade da aprendizagem dos alunos no ensino fundamental 2, no ensino médio, e quando a gente vai olhar, foi justamente uma defasagem na alfabetização. Então, se a gente trabalhar e garantir esse direito, que é o direito da criança se alfabetizar na idade certa, a gente vai conseguir minimizar muitos problemas futuros dessa criança e desafios que ela pode vir a encontrar. Então, assim, uma criança alfabetizada na idade certa, ela tem as portas aí de todas as oportunidades para que ela possa avançar. Sim. Então, eu acho que isso para todas as áreas, né? Sim. Matemática, geografia, química, física. Se a criança aprendeu a ler, a interpretar, ela desenvolve muito melhor em todas as habilidades, em todas as matérias depois, no decorrer da vida acadêmica. E hoje, assim, a gente, olhando os dados de São Paulo, que não é diferente de todo o Brasil, quando a gente fala, a gente sabe que a alfabetização ela ainda é um desafio, mas a gente precisa de dados, de indicadores. E hoje nós temos. E nós finalizamos o ano passado com 36% das crianças pré-leitoras, né, não alfabetizadas. Uhum. Isso, em número, ele retrata, em média, 120 mil crianças que foram para o 3º ano sem estar alfabetizada. Então, a gente não pode admitir isso, né? Então, hoje nós temos esse desafio de olhar para essas crianças que foram não alfabetizadas e minimizar isso ao máximo para que o findar deste ano a gente consiga ter um percentual bem inferior, né, Sim. próximo ao zero. E quais são as estratégias que estão sendo feitas para que esse problema seja sanado? Então, dentro do programa, nós temos 5 pilares. Então, o pilar de material didático. Então, a Secretaria de Educação tem toda uma estrutura de material didático que oferece aos municípios, né? Então, por isso a importância desse regime de colaboração, porque hoje 80% dos anos iniciais está nos municípios. Nós Sim. temos 20% na rede estadual. Aqui em São Paulo, a gente ainda tem escolas de anos iniciais. Então, por isso a importância desse regime de colaboração, dessa parceria. Então, nós temos material didático, que a gente oferta para municípios. Hoje, nós temos 480 municípios que utilizam o nosso material didático. Junto ao material vem a formação, né? Porque não adianta só ter o material, mas a gente tem que formar esse professor. Sim. Então, o segundo pilar é o pilar da formação. Hoje, a gente está formando, em média, 40 mil professores no estado todo. Aí, depois, a gente tem o pilar da tecnologia, né? Que hoje a gente tem a parceria com vocês. E hoje, né, o Elefante Letrado faz parte desse pilar. E a gente tem o pilar de avaliação, monitoramento e o pilar de incentivo, que é a premiação. Então, assim, a gente entende que juntando, né, e colocando em prática todos esses pilares, a gente sonha e acredita que a gente vai zerar esse número de analfabetismo, né, com as crianças. A meta é até 2026, né? 2026. Que até 2026 que todas as crianças estejam alfabetizadas no segundo ano. No segundo ano do ensino fundamental. Bom, com o Elefante Letrado faz hoje é dia 25 de abril. Então, contando a partir do dia 1º de abril até hoje, as crianças já leram mais de 1,5 milhão de livros na plataforma do Elefante Letrado. Então, certamente isso também vai ajudar e motivar para que as crianças continuem lendo mais, querendo passar de nível e vão respondendo aos jogos de perguntas conforme elas vão lendo. Então, já vão criando estratégias de leitura para aprender a interpretar melhor cada texto. Então, espero que a gente consiga muito contribuir e ajudar vocês a baterem essa meta. Com certeza. E os professores, pais, tem muitas pessoas que se preocupam muito com o tempo de tela.
a gente sabe que a recomendação mundial da Organização Mundial de Saúde diz que crianças mais ou menos dessa faixa etária do elefante letrado, que pega o ensino fundamental 1, a recomendação é de 2 horas por dia. A recomendação do elefante letrado, enquanto empresa, é de 20 minutos por dia. Ou seja, a gente está pedindo 20 minutos do dia daquela criança, 10% da recomendação da Organização Mundial para que a criança leia. O Estado de São Paulo colocou como meta 30 minutos por semana. Então, a gente vê que às vezes tem professores, tem pais que se preocupam, mas é muito tempo de tela. É um tempo muito, muito, muito inferior à recomendação mundial de saúde. Então, me fala um pouco sobre isso. Isso é um problema? Chega a ser um problema para vocês? Não é? Como é que vocês administram esse tipo de situação? Olha, eu não vejo como problema, Sheila, justamente porque tem esse cuidado, né? São esses 30 minutos, né? Uma aula por semana, aula dirigida. Então, a criança ela não está ali na tela só brincando, né? Então, tem toda... Como é sempre em casa, sim, né? Porque eu vejo que muitos pais falam, é muito tempo de tela, mas para o filho jogar um joguinho que não tem sentido pedagógico nenhum, aí não tem problema. Então, assim, a plataforma ali tem uma intencionalidade pedagógica, tem todo um trabalho pedagógico por trás e traz esse encantamento. Então, assim, tendo esse controle, né, não sendo nada exagerado, porque a gente sabe que tudo que é exagerado também não é saudável, eu não vejo como problema, pelo contrário, né? A gente vê aí como um benefício para as crianças e hoje a gente tem recebido, e vocês também devem estar recebendo, muitos vídeos das crianças, o quanto elas adorando. Estão encantadas, né? Nos emociona sempre. Então a gente tem até que tomar cuidado, porque senão eles vão ficar até viciados e querer mais e mais e mais, né? Justamente o quanto a plataforma traz essa leveza. Sim, que legal. E sobre formação de professores, como é que vocês fazem para ensinar as tecnologias para os professores? Como é que vocês fazem para treinar, para que eles aprendam de verdade e consigam usar da melhor maneira possível? Uma boa pergunta, Sheila, por quê? Todo projeto, para que ele dê certo, você tem que ter toda uma organização e tem que ter engajamento. E aí tem que ter estratégia. E aqui o secretário ele foi muito feliz aqui em São Paulo, porque ele definiu que nós teríamos um PEC, que é um professor especialista de currículo, específico para trabalhar a plataforma Elefante Letrado. Então, assim como para outras que vocês estejam trabalhando. Então, assim, para cada... Nós temos um PEC de alfabetização, nós temos um PEC... Então, assim, é um investimento que acaba sendo um investimento alto, mas tem um retorno muito positivo. Então, hoje nós temos um professor especialista em cada diretoria de ensino que recebeu a formação de vocês e aí eles vão fazer essa formação em forma de cascata, que a gente costuma dizer, né? Então, eles vão estar multiplicando para os professores das escolas, né? Para os professores coordenadores. Mas é extremamente importante ter uma pessoa responsável, né, por um time, para que ele faça essa formação e esse acompanhamento, esse monitoramento. Muitas vezes, e principalmente na educação pública, os projetos não dão certo, né, não tem uma continuidade, porque não existe um monitoramento. Então, assim, só a formação pela formação também não basta. Então, você dá a formação e você tem que acompanhar, né? Porque, assim, naquele momento da formação, o professor está super empolgado, tal. Naquela semana, ele usa a plataforma. Mas depois, na outra semana, já esfriou. Eu tenho outra coisa para fazer. Então, tem que ter essa formação e esse monitoramento, né? E esse engajamento o tempo todo. E eu quero te dar já um retorno do nosso lado, enquanto fornecedores. É impressionante o trabalho que vocês fizeram com essas pessoas, né, que são denominadas PECs. Eles são incríveis. Nós estamos assim, nós somos gaúchos, aqui todos paulistas. Essa paulistada dá show. Vocês são incríveis. Os PECs são extremamente dedicados, fazem perguntas, querem esclarecer. As escolas estão usando, eles estão, de fato, repassando tudo que... Nós ficamos uma semana aqui fazendo essa formação e eles absorveram tudo. E
pessoas com brilho nos olhos, que querem fazer diferença de verdade, que querem conquistar as crianças com literatura. Então é muito gratificante de ver que eles realmente levam a sério e com prazer e leveza, que não é uma coisa pesada. Sim, sim. Recebi um depoimento um áudio de uma professora falando para a PEC. Falou, olha, quando você deu a formação, você estava toda empolgada, mas eu não achei que era tudo isso, mas realmente é, né? Então, assim, é muito gostoso a gente estar recebendo esse feedback, né? E tudo que vocês propuseram, né? Elas prepararam o elefantinho e tinha lembrancinha. Então, tudo isso incrível, motiva, né? Incrível. A gente está babando, assim, e aprendendo muito com vocês, porque é muito claro onde tem gestão e onde não tem. E vocês têm uma gestão que a gente está, assim, como pessoa física, batendo palmas, porque é incrível e é bacana a gente reconhecer quando tem pessoas no setor público realmente fazendo a diferença e fazendo diferença como se fosse num setor privado ou talvez até melhor, porque, na verdade, São Paulo está à frente de muitas escolas privadas. Porque o que vocês estão fazendo, o que vocês estão modernizando, a tecnologia não vai voltar. Não tem como retroceder. Só vai avançar. E o que vocês estão fazendo e proporcionando para as crianças, né, no início da tua fala, tu disseste que é bacana proporcionar a mesma coisa que uma escola privada tem numa escola pública. E aqui em São Paulo, por exemplo, nós estamos na Graded, que é uma escola fantástica. Sim. E as escolas estaduais de São Paulo têm a mesma oportunidade que a criança da Graded, que é uma escola super referência em São Paulo, no Brasil. Então, é muito bacana de ver o que vocês estão fazendo. E educação baseada em evidências, em dados. A gente percebe que o Brasil é bem resistente a medir dados das crianças. É muito no lúdico, é muito no vamos ver, é assim, mas olhar para dados. Existe uma resistência. O que tu tem para dizer para essas pessoas que resistem muito a ver dados? Como é que administra sem olhar dados? O governador do Rio Grande do Sul um dia estava dando uma palestra e ele falou uma coisa que eu achei interessante, que é: não posso chamar um Uber para eu ir daqui para minha casa se eu não colocar o endereço de partida. Não posso colocar no Waze o endereço para onde eu vou se eu não digo de onde eu estou saindo. Então, o fato de não medir as coisas é isso. Se eu não medir, como é que eu vou saber para onde eu estou indo? Que caminho é esse, né? Então, é uma referência que faz as pessoas entenderem, eu preciso saber de onde eu estou partindo para onde eu quero chegar. Então, como é que o que tu diria para pessoas que têm muita resistência a ver dados? Eu gosto de fazer analogia bem parecida com essa que você fez, com a história da Alice no País das Maravilhas, né? Quando ela pergunta para o coelho, para onde eu vou? Né? Então, assim, e o coelho fala, eu não sei onde você quer chegar. Né? Então, assim como a gente precisa saber o ponto de partida, a gente tem que saber onde a gente quer chegar. Né? E a gente só vai saber onde a gente quer chegar se a gente souber onde nós estamos, né? Então, é muito importante isso. E quando eu assumi o departamento, quando eu fui para a secretaria a convite do Renato ano passado, então se falava, precisa melhorar a alfabetização. Mas melhorar quanto? Como nós estamos? Sim, o que significa melhorar? Né? E qual é a região que hoje tem dificuldade? O que está acontecendo? Né? E foi quando a gente começou a implantar as avaliações. Não tem como falar de evidências e dados se você não tem uma avaliação. E foi quando a gente começou a fazer, e hoje a gente tem mapeado o estado de São Paulo, então eu consigo ver escola por escola, eu consigo ver município, regional. E hoje a gente tem até um resultado interessante, porque esse número que eu te passei de 36% de alunos não alfabetizados no final do segundo ano do ano passado, a gente olha o mapa do estado de São Paulo, não é uma região específica. Então, assim, não é algo específico, é aquela diretoria, aqui em São Paulo a gente chama de diretoria regional. Sim. É específico daquela diretoria, ou é específico daquela região porque é uma região mais carente. Não, hoje está pulverizado.
né? Então, assim, a gente precisa entender isso. E o regime de colaboração traz muito isso, a questão da equidade e de um ajudar o outro. Então, hoje eu tenho um município que não está bem, mas o município vizinho está, então vamos buscar experiências lá. Então, assim, as evidências, elas são extremamente importantes e não tem como negar. A avaliação, ela é fundamental. Sim. Né? E é a partir da avaliação que você vai criar um plano de ação e depois um monitoramento. Porque senão você não vai saber. Quando eu entrei no departamento, parece que eu estava com vendas nos olhos, né? E aí você atira para qualquer lado. Sim. Hoje não. Hoje eu sei aonde eu tenho que olhar, que diretoria eu tenho que ter mais atenção, qual é o município, qual é a escola. Sim. Né? Então, assim, todo gestor precisa implantar um sistema de avaliação, precisa olhar para dados, precisa ter evidências. E o professor na sala de aula é a mesma coisa. Então, não dá para um professor trabalhar, né, fazer um plano de aula sem saber qual é o nível dos seus alunos de aprendizado. Sim. Né? Então, isso começa desde a sala de aula e se expande para a gestão. E como é que tu faz para montar equipe? Porque até para nos ensinar e para quem está nos assistindo e que não é do setor público, porque no setor privado a gente tem todo o poder de contratar, demitir, montar a equipe que bem entender. No setor público é diferente. Isso. Vocês têm uma equipe muito redonda, que trabalha muito bem. Um pessoal competente, que sabe o que está fazendo. E é uma coisa difícil de fazer. E é difícil de fazer no privado, imagina no público. Então, quais são as competências que vocês buscam nas pessoas? Como é que vocês conseguiram montar esse time que parece andar muito bem juntos, com o mesmo propósito? Todo mundo compra pelas mesmas brigas, no bom sentido, de seguir um caminho para chegar na meta estabelecida pelo Estado. A gente tem todos os desafios, né, e todas as dificuldades de um setor público, que é diferente do privado, né? No público você não pode mandar embora, no público você, né, recebe aquele funcionário. Dentro da secretaria tem uma flexibilidade maior, porque o secretário pode estar contratando alguns cargos de confiança, mas hoje quem está operando e que vocês estão encantados são os nossos PECs, que são professores, né? Sim. Professores que estavam nas escolas. Então, assim, é feita uma seleção, né, dos professores que têm interesse e eles precisam ter toda uma pontuação. E aí é muito específico. Então, nós temos PEC de plataformas. Então, ele vai saber que ele precisa ter afinidade com plataforma, ele precisa entender, ele precisa gostar. Sim. Ele precisa abraçar a causa. E é uma valorização, inclusive, para o professor também, né? E nós temos PECs de outras áreas também. Então, assim, eu falo que o secretário foi muito feliz na hora que ele definiu os projetos principais da secretaria e um líder conduzindo, acompanhando dentro de cada diretoria aquele projeto específico, né? Então, assim, primeiro, né, o professor se identifica com aquele projeto, ele se candidata. Aí ele passa por todo um processo de seleção até ele ser escolhido para ser o PEC líder daquele projeto. E aí depois, isso é natural, porque aí ele acaba contagiando toda a escola, todas as escolas, a própria diretoria de ensino. Então, acho que essa liderança, abraçar a causa, é fundamental. Para que as coisas aconteçam depois na escola, chegando até a sala de aula. Que bacana. E tu tá aqui na BET hoje, tu vai palestrar aqui, já palestrou sobre o que foi a tua palestra? Foi sobre educação infantil. Sobre educação infantil, vocês no estado têm, antes do Fundamental 1, tem ensino infantil? Não, nós temos só em aldeias, né? Só em aldeias. As escolas indígenas, elas de educação infantil são responsabilidade do Estado, mas como a gente faz o regime de colaboração e o programa de alfabetização, quando a gente fala em alfabetização, não é só anos iniciais, precisa de um trabalho, né, fundamental que acontece na educação infantil. Né? E existe algum trabalho específico para essas regiões? Nós estamos trabalhando nesse momento formação com os professores de educação infantil. Então, o Estado, junto com um programa também do governo federal, que é o Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, Sim. A gente tem dado formação em parceria com as universidades. Então, é esse o trabalho que a gente tem feito hoje, enquanto Estado, em regime de colaboração com os municípios. Entendi. Bom, eu não vou tomar muito mais do teu tempo, eu só queria te pedir para deixar um recado
Para os professores que fazem parte da rede de vocês, eu posso deixar um recado para os professores e dizer que a gente percebe o tamanho do cuidado que se tem, do carinho que vocês têm pelas escolas, pelos professores, pelos alunos. E é muito bacana de ver todo o cuidado que vocês têm. Então, é admirável, muito legal. Agora eu deixo para ti, se tu quiser usar essa câmera aqui. Bom, dizer aos professores que nós estamos muito orgulhosos deles por todo esse trabalho que eles vêm fazendo e dizer que quando a gente fez essa contratação da plataforma, da Elefante Letrado, foi justamente pensando num equipamento, num serviço de qualidade para que viesse ao encontro do que vocês vêm fazendo na sala de aula. A gente sabe que nenhuma tecnologia vai substituir você, professor, mas que você é super importante para que você possa ter ferramentas adequadas para que cada vez mais vocês possam oferecer uma educação de qualidade. Então, assim, dizer que nós estamos muito felizes, enquanto secretaria. Eu estava comentando com o seu time como é bom ouvir esse retorno de vocês, vocês que estão de fora, porque quando a gente está ali no dia a dia, tem hora que até bate um desânimo, será que nós estamos no caminho certo? E aí, recebendo esse feedback de vocês, vendo o trabalho dos professores, vendo os alunos, eu recebi um vídeo de uma aluninha síndrome de Down, ali brincando e encantada com a plataforma. Então, isso faz tudo valer a pena. Então, dizer aos professores que foi com muita alegria que nós implantamos esse programa, esse projeto, e que vocês possam usufruir da melhor maneira possível e dizer que a Secretaria está à disposição. E aproveito aqui para dar os parabéns aqui para a Sheila e todo o time, porque assim, esse encantamento de vocês, esse amor de vocês também transborda, a gente vê isso, e vocês passaram isso para o nosso time, para as nossas PECs, para os nossos PECs, que estão passando isso para os professores, Eu costumo dizer que a educação, acima de tudo, é amor, é entrega, e a gente vê muito isso na empresa de vocês. Então, isso também é fundamental para que isso chegue lá na ponta com esse mesmo amor, com essa entrega e com essa responsabilidade. Porque a partir do momento que nós temos a responsabilidade da educação, a gente tem que oferecer um serviço de qualidade. Que bacana, muito obrigada. No Elefante a gente faz exatamente tudo com muito amor, com muita pesquisa, nós somos especialistas em leitura. A gente está há 11 anos no mercado, sempre focados em leitura e trazer o que tem de melhor para as crianças. A nossa paixão são as crianças. Desculpem, professores, a gente adora vocês, mas a gente ama as crianças. Então, ver o encantamento das crianças, ver o brilho no olho das crianças usando o Elefante é a nossa maior injeção de ânimo para continuar sempre. Apesar de ter essa questão do digital, questão de livro físico, livro digital, a gente jamais vai substituir o livro físico, muito antes, pelo contrário. Diversas vezes livros físicos já foram vendidos porque as crianças leram na nossa plataforma e quiseram ter na mão, ter o físico. Então, nós caminhamos juntos com o livro físico e tudo que a gente faz é com muito cuidado, pesquisa, carinho, amor, porque a gente tem paixão pelas crianças. Então, que a gente siga muito bem nessa parceria. E para você que nos assistiu, se puder curtir, comentar, compartilhar, a gente agradece. Márcia, muito obrigada pelo teu tempo, foi um prazer te receber. Obrigada por arrumar esse espaço na agenda, que eu sei que não é fácil, com tantas coisas para fazer, mas muito obrigada de coração. Imagina, eu que agradeço e sucesso para vocês aí na feira. Obrigada. Este foi mais um Letrando, o podcast do Elefante Letrado, com a apresentação de Sheila Von Tobel.